Boa tarde. Agradeço às professoras coordenadoras do evento, a Natália, pelo convite também o professor Luciano, que pensou a gente fazer esse debate aqui, conversar, que é fruto da nossa conversa aqui. Estou honrado com a participação de todos aqui, também do nosso amigo Alex Zimmermann aqui. Bom, eu trabalho há 26 anos no Poder Judiciário, antes eu trabalhei no CELP. Eu passei por algumas instituições, trabalho no TRF, sou concursado de carreira, sou um desses que o Luciano disse ali que engorda a margem toda. Sou concursado, inclusive, da área de TI, há 26 anos já. E passei por algumas outras instituições, fui um daqueles cedidos também, estive no CNJ, no STF, no Ministério do Planejamento. Pouca participação na iniciativa privada, e trabalhei no CERPRO também, que é a empresa de processamento de dados do governo federal. E depois dessas andanças aí, eu voltei para Porto Alegre, estou no TRF também, e fazendo o doutorado aqui na universidade, já preparando a minha aposentadoria para uma mudança de rumo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas motivações, o que eu vi durante esse tempo, o que aconteceu, e também falar um pouquinho de informática, que é o meu métier, a minha vida, o meu trabalho, mas não vou entrar em nenhuma questão muito técnica. O que até o Luciano estava falando do número do que aconteceu com o Poder Judiciário, lá em 1998, o Estado de São Paulo falou, assustado, que existiam 40 mil ações do Supremo Tribunal, tá? Ou seja, 3,7 mil processos novos entrantes, somente naquele ano, para cada um dos magistrados que tem naquele tribunal. Em 2005, esse número já era de 80 mil e chegou a um número de 116 mil em 2006. Tá, que foi um número onde foi o recorde, Tem algumas discordâncias em relação a esse número, mas a gente chega a uma coisa absurda de 10 pessoas julgando. O presidente ele é administrativo, ele julga alguns casos, mas ele não julga todos, e a gente tem 116 mil processos, ou seja, para vencer a taxa de congestionamento daquele ano, cada um dos ministros deveria julgar 11.600 processos. Então a gente começa com um pouquinho de explicação e tentar ver o porquê, o que acontece com o nosso país, o porquê de tanta gente e qual a figura real do magistrado dentro do Brasil e, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, que a gente tem uma diferença bastante grande de pessoas, inclusive, de processos, de ações, e também de pessoas que trabalham dentro dos gabinetes. O volume de ações ali, então, o Luciano mostrou ali, em 1911 a gente chegou aos 90 milhões em ação, que era o hino ali da Copa de 70, como foram os campeões. Hoje a gente tem em torno de 100 milhões de ações em tramitação no país. 25 milhões dessas somente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que tem 300 desembargadores, tem uma estrutura absolutamente enorme, em função do poder econômico do Estado de São Paulo. O que a gente pode pensar em relação ao que aconteceu ali? A gente tinha uma ditadura militar, onde o poder judiciário era decorativo, era conivente ou não poderia atuar. A Constituição de 1988 ela trouxe uma série de novos mecanismos. Ela, além de empoderar os tribunais, ela também fez com que as pessoas tivessem o direito de acessar a justiça. Isso fez que a gente começasse a ter essa explosão de processos no país. Além disso, a gente viu essa questão do excesso de recursos, então sempre cabe o recurso, e aí cabe até a gente dizer, sempre cabem vários recursos ao mesmo processo. Tivemos esse estímulo bastante grande ao demandismo, então a gente tem aí praticamente para cada 2 cidadãos do nosso país um processo judiciário, e a gente está contando desde as crianças, as pessoas que não têm acesso aos excluídos da nossa sociedade.
A gente teve aquela questão lá também, tem causa legislativa, então, ou seja, tem muita confusão dentro do poder legislativo, que faz com que cause uma insegurança bastante grande e que isso vá acabar caindo lá no poder judiciário. A gente teve até uma CPI do judiciário, que na verdade é aquela do ACM, do Roberto Marinho, e cujo objetivo era muito mais acabar com as ações contra a privatização do governo Fernando Henrique, mas de qualquer forma isso mexeu com o poder também, mexeu bastante com o poder. Lá em 2004, o ministro Nelson Jobim, quando era presidente do STF, e então criando, na sessão de 2005, quando foi instalado o Conselho Nacional de Justiça, o ministro Jobim ele disse que os tribunais eram ilhas oceânicas, ou seja, ilhas separadas pelo oceano, de tão grande que era a sua distância entre um e outro, dada a sua grande autonomia que tinha. Então, esses tribunais eles não tinham praticamente comunicação nenhuma, e que o objetivo do Conselho Nacional de Justiça, através da emenda 45, era exatamente fazer com que houvesse essa integração. Era fazer com que houvesse uma integração administrativa, orçamentária, para fazer com que o Poder Judiciário passasse a começar a ser um poder e não 17 mil magistrados, inclusive como a gente vê até hoje. O volume monstruoso de papel que se tinha naquela época, que vou começar com a informatização, ele chegou no Supremo Tribunal Federal em 2006 a 680 toneladas. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que nos Estados Unidos julga 100 processos, 200 por ano, ele recebeu 680 toneladas em papel. E aí a gente pensa que eu vou ter que ter um grande número de pessoas nem que seja somente para recepcionar 680 toneladas de papel. Se a gente pensar que essas 680 toneladas de papel estão com processos ali que têm que ser decididos, eu tenho que ter um grupo grande de assessores dentro de cada gabinete também para poder fazer frente a esse volume. Tem uma situação também, e a gente vê as implicações que a gente tem na economia, o Luciano estava falando, o Mano Castelar, professor do UFRJ, ele lá e do IPEA também, lá em 2013 ele disse que a justiça ineficiente, ele fez uma pesquisa, onde ele disse que a justiça ineficiente, ela fazia uma redução na taxa de crescimento em longo prazo em 25% no nosso país. Que se a justiça fosse mais eficiente, o PIB brasileiro cresceria 0,8% ao ano. Falou também da produção nacional, que poderia aumentar 14%, o desemprego poderia cair 9,5%, o investimento aumentaria em 10%, e inclusive o próprio Bacen diz que 20% da composição do spread bancário, não sei se você sabe, mas a diferença entre o que a gente paga para tomar dinheiro no banco e o que ele paga para a gente dar o dinheiro para ele, cairia 20% se a gente tivesse um judiciário mais eficiente. Então a gente vê impactos bastante grandes por essa nossa insegurança jurídica, esse fato de que a gente não tem previsibilidade dentro do judiciário, pelo fato também da gente ter uma morosidade bastante grande, ou seja, são comuns ações com 15 anos, então eu entro hoje, daqui a 15 anos eu vou ter a decisão e vou ter ou não o meu direito garantido. Então existe uma necessidade bastante grande de agilizar processos e procedimentos. A ministra Ellen, quando era juíza aqui do TRF, em 92, ou seja, bastante tempo atrás, no início da informatização dos tribunais, ela solicitou uma pesquisa para a gente, e eu sou da informática, então eu era o diretor de informática do tribunal, e a gente pediu para que a área de organização e métodos daquela época, hoje são áreas chamadas de planejamento, gestão estratégica, fizesse um estudo para tentar ver do tempo que o processo entrava, que uma determinada ação entrava no tribunal, até o momento que ela saía com transitado julgado, ou seja, a partir do momento que houve a decisão final daquele tribunal, quanto tempo havia vida inteligente lá, ou seja, existia algum analista judiciário, existiria algum operador do direito pensando, o próprio juiz, os seus assessores, pensando naquela decisão, pensando naquele caso fático, e quanto tempo eram juntadas, eram carimbos, era andando com papel, com essas toneladas de papel para cima e para baixo. E chegamos à cifra naquela época que 70% do tempo era o processo passando. 30% existia vida inteligente, ou seja, 30% desse tempo alguém estava pensando naquela situação.
Anos mais tarde, um desembargador de São Paulo, Santos Neves, fez a mesma pesquisa e viu lá em 40%. 40% era tempo morto. Algum tempo depois, o CNJ fez essa pesquisa novamente, então se foi olhar esses dados, chegou de novo ao número de 70%. Tá? E aí uma das saídas para tudo isso seria a informatização dentro do judiciário. Então os tribunais começaram a investir bastante nos processos informatizados, né? E uma forma de fazer frente em relação a isso aí. Porque, afinal de contas, esse 70% desse tempo é um tempo que, se eu começar a informatizar, fazer a revisão dos fluxos de trabalho auxiliados pela tecnologia, eu posso reduzir drasticamente esse número. Então, daí que se começou a investir um investimento bastante grande. Tivemos também essa modernização passou também por uma revisão legislativa, né, que vai desde os juizados especiais no país, e no caso os federais, né, foi o primeiro instrumento que a gente teve dentro do primeiro instrumento legislativo que a gente teve, que dizia que o processo podia ser eletrônico, tá? Podia prescindir do suporte em papel. Tá? Tivemos depois lá a lei do fax, tivemos uma série de outras leis lá, inclusive chegando até 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que é a lei do processo eletrônico, onde nós conseguimos colocar com que todo o processo poderia ser informatizado e que poderia se prescindir totalmente do suporte em papel. Algumas outras medidas ali, como súmula vinculante, repercussão geral. Súmula vinculante significa que, a partir daquela decisão, vincula todas as decisões abaixo, não podendo mais haver decisões diversas, pelo menos a princípio. E repercussão geral significa que os tribunais eles podem avocar a eles o direito de decidir determinado recurso que vem abaixo, tá? Desde que eles achem que aquilo existe uma importância maior para aquele caso. Não é um caso particular, mas é um caso que deve ter alguma influência na nossa sociedade. Tá? Então, e esses dois também bastante fortalecidos pela área de TI também. Então, a área de informática poderia mexer com isso aí. Isso aqui é uma fotografia real, né, com os ácaros e as traças ali do lado. Não botei ratos e baratas para não incomodar vocês. Mas esse é o protocolo que ficava nos subterrâneos do Supremo Tribunal, lá nos anos de 2006, quando a gente fala daquelas 680 toneladas. Parte delas são mostradas aqui. No processo de informatização com processo eletrônico, essa é uma vara real em Curitiba, antes do Moro, antes da República lá de Curitiba, bem antes. Tá? Mas é uma vara de juizado especial lá em Curitiba, onde não tem mais papel. O tribunal que eu trabalho, que é o TRF da 4ª Região, ele é considerado mais moderno no Brasil. Não existe mais papel tramitando lá dentro. Tá? Então, hoje a gente tem todos os processos, sejam judiciais, sejam administrativos, tramitando exclusivamente de forma eletrônica. Não existe mais armários cheios de processos. Para dizer que não existe, existe algum sim, porque a gente recebe recursos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, recursos do Tribunal de Justiça do Paraná e de Santa Catarina. E esses ainda não estão informatizados, principalmente do Rio Grande do Sul. E, portanto, eles ainda mandam o processo em papel para a gente. O que a gente faz é que a gente devolve papel para eles. Né? Então, a gente julga eletronicamente, imprime e entrega para eles. Então, esses processos estão dentro do tribunal. Fora disso, a gente não tem mais. O tribunal já, há muitos anos, eu estou dizendo mesmo, muitos anos, né, já não distribui mais nada em papel. Então, o que se fez em relação a isso aí? Olha só. O começo de tudo isso lá, a gente fez um primeiro sistema aqui no TRF, estou trazendo o sistema, mostrando o nosso de casa, mas a gente tem vários outros exemplos no Brasil. Né? Fez sistemas de EDI, de workflow, mais de gestão eletrônica de documentos, implantou em 14 gabinetes de desembargadores e fez a medição em 97 e 98, antes de implantar esses sistemas, e 99 e 2000, depois da implantação desses sistemas. E tivemos um aumento na produtividade de 55%. Foi de média 55 mil processos julgados e foi muito parecido tanto no ano de 97 e 98 e a mesma coisa em 99 e 2000. Tá? E aí vimos que, a partir do momento que a gente fez com que
andasse eletronicamente os processos dentro do tribunal, a gente conseguisse uma produtividade bastante maior. E a gente só está circulando a decisão do magistrado, a gente não está entrando dentro da decisão dele. A gente simplesmente está fazendo com que os trâmites, aquele tempo burro que a gente tem, ele, né, seja tratado. Aqui, processo eletrônico também, vale a pena a gente dizer, lá em 2004, ele foi implantado o processo eletrônico aqui no TRF, nos GEFs, em 2003, portanto, há 13 anos atrás. Tá? As varas federais comuns, com processos em papel, ou seja, o rito ordinário, né, o rito tradicional, demoravam, em média, 720 dias para julgar um processo. Juizado especial, que é o rito sumário, ou seja, os ritos todos eles são extremamente simplificados, em papel tiveram um belo de um ganho, mas passaram para 206 dias. Os juizados especiais, que utilizavam processos eletrônicos, e isso foi feito, alguns foram, não foi todos ao mesmo tempo, baixou esse número para 80 dias, praticamente 81 dias. Então a gente teve uma mudança bastante interessante também. O que a gente fala, que eu falei aqui, né? E agora, esse número aqui, 4.185.492, é o número de processos totalmente eletrônicos que nunca viraram e nunca virarão papel, que hoje em dia entraram aqui no tribunal onde eu trabalho. Mais uma vez, vários tribunais do Brasil têm soluções muito parecidas. Vocês aqui vão experimentar também o sistema de processo administrativo, que nós chamamos de SEI, tá? E que para vocês aqui talvez venha com o nome de PEN, Processo Eletrônico Nacional. Não, é SEI. É SEI também? Aqui temos implantado como SEI. Como SEI também, né? Porque lá no Ministério do Planejamento foi o PEN que eles estão trabalhando. Tá? É um sistema desenvolvido aqui no TRF também, que fez a parte de automação dos processos administrativos, férias e memorandos e contratos. O contrato de compra, de qualquer compra no tribunal, não gera um contrato em papel. A empresa assina eletronicamente, porque esse processo não vira papel nunca. A compra de uma caneta, a compra de computador, nada vira papel dentro do tribunal. Tá? Então, vocês vão começar a usar o SEI aqui também, né? Que é uma forma de tentar fazer o uso do... Já estão. Nós fizemos convênio com a quarta região, utilizamos o sistema aqui, já implantamos os 45 mil processos que a Lux tem, mais de 35 já estão dentro do SEI. Né? 45 anuais. Né? Sim. Mais de 35 já estão informatizados. E a gente está tendo alguns problemas porque o treinamento, digamos assim, professores, para ter progressão, tem que aprender todo o SEI. Né? Uma coisa adaptada só para professores. É um processo cultural, né? É um processo que demora um tempo. Né? Lá no tribunal demorou também, a gente teve muitos casos em que deu muita briga e tudo, mas o processo funciona assim. O planejamento copiou depois que nós fizemos o planejamento. Ah, perfeito, melhor ainda. Oi? Sim. Que é o PROA, que é baseado no SEI também, ou não? Ou é outro? Não sabe? Pois é, tem vários nomes, né? Porque o SEI é o Semeador de Informações, que foi cunhado lá no TRF. Aí, de acordo com, né, os órgãos podiam usar seus nomes e tudo, né? Aqui tem uma coisa interessante aqui, tá? Que é falar sobre novas tecnologias, o que a gente está vendo ali. A gente tem tecnologia de BI, não sei se vocês conhecem, mas inteligência de negócio, não sei se vocês são da área, mas acho que não, né? Mas inteligência de negócio é a gente usar processos para apoio à decisão. Então, a gente começar a tentar olhar formas de trabalhar e que sejam mais claras, fazer cruzamentos que antigamente não se conseguia fazer e que ajudem a gente a tomar decisão. Tá? Big Data é uma tecnologia que permite que a gente use dados não estruturados. Ou seja, eu posso começar a pegar redes sociais, eu posso começar a pegar WhatsApp, eu posso começar a informação. Inteligência cognitiva é uma coisa que assusta um pouco o que está acontecendo, mas é o caminho para a gente chegar dentro
dentro do auxílio ao gabinete do juiz. Seria bom até falar um pouquinho, não sei se vocês viram, que alguns anos atrás, talvez o maior enxadrista de todos os tempos, Kasparov, ele jogou contra um computador chamado Deep Blue, da IBM, e ele perdeu. Tá? Mas para aquele computador lá, a IBM já tinha feito 1000 vezes mais potente, caso não fosse o suficiente, que aquele computador lá, para ele, o jogo de xadrez virou um jogo da velha. Tá? Porque para ele, com a capacidade que ele tem, e o xadrez é um conjunto limitado de opções, tá? Que para nós seres humanos é muito difícil, até para nossas melhores cabeças, para o computador ele é muito mais rápido que a gente, tem uma memória fantástica, ele consegue usar todas as opções de uma forma que a gente não conhece e ganha o melhor, e ganha o melhor de todos nós. Um tempo depois, em 2011, tem um jogo nos Estados Unidos chamado Jeopardy. Tá? Esse jogo é um jogo aqueles de perguntas e respostas, só que ele é o contrário. Né? Da resposta você tem que achar a pergunta. E eles pegaram um novo computador da IBM chamado Watson, tá? Que ele usa critérios bem interessantes. E a máquina ganhou de goleada dos 2 melhores humanos que sempre ganharam aquele joguinho ali. Recentemente a gente teve uma coisa mais incomodativa para nós ainda. Tá? É que botaram um piloto de caça, que são pessoas que operam máquinas maravilhosas de centenas de milhões de dólares e que têm treinamento também que beira aos centenas de milhões de dólares, né, para que eles consigam trabalhar, consigam derrotar outras pessoas que também têm um super treinamento que nem eles, tá, onde levando a racionalidade ao limite da irracionalidade, ou seja, eles têm que ser o mais imprevisíveis possível, para que eles consigam derrotar um outro piloto no batalha aérea. E botaram uma máquina para jogar com um cara desse. E a máquina venceu. Tá? E aí a gente começa a dizer, olha, era um jogo da velha, daqui um pouquinho a gente está dizendo que já são perguntas e respostas, tem um processo cognitivo mais complicado, e agora a gente está dizendo que são seres humanos que jogam uma situação. Então, embora seja perturbador tudo isso aí, o que a gente pode fazer? Quando eu disse que a gente circulou o gabinete dos juízes, porque a gente fez com que processos chegassem mais rápidos para eles, agora a gente pode começar a pensar em trabalhar com esses juízes e fazer com que o conjunto, né, de opções que eles têm, a máquina pode tornar um conjunto reduzido de opções a ponto que eles possam tornar uma decisão mais qualificada e mais rápida até do que se eles estivessem somente com a cabeça deles ou com seus assessores humanos. Então isso tem um trabalho interessante para a gente, e a gente não vai chegar aqui a uma questão de máquina dominar ser humano, que mais não vamos entrar nessa parte aí de ficção científica, mas que realmente a máquina ela consegue ajudar e ela consegue ter setores, áreas extremamente interessantes, né, que podem auxiliar bastante a gente. A gente ouve falar em médicos, né, em médico virtual, a gente ouve falar em raio-x, por exemplo, que se faz de pulmão e que se identifica, se coloca para dentro dos sistemas as chapas, os casos em que, por exemplo, a pessoa tem pneumonia e os diagnósticos. Foi 1 milhão desses aí. E depois fizeram o seguinte, põe a máquina e põe médicos para fazer o diagnóstico. Adivinha quem fez melhor o diagnóstico? Qual o percentual de acerto maior? Da máquina e não dos médicos especialistas. Então a gente não significa que a gente esteja perdendo para a máquina, mas ela é de um auxílio bastante grande. Talvez uma pessoa que não tivesse sido identificada com uma determinada doença, ela vai ser identificada com o auxílio da máquina. Nós temos também ali, e estou tentando levar para um determinado assunto, por isso que eu estou trazendo isso, tá? A gente tem também dentro do BI, esse último ponto aqui que a gente pode ver aqui, análise histórica e preditiva. Então eu posso começar a fazer previsões também do que vai acontecer. Aqui eu mostro, por exemplo, um sistema de BI, tá? Que é o sistema de BI ali do TRF da Corte, outros tribunais têm também, outras empresas têm também, outras áreas do executivo têm também. Aqui eu tenho, por exemplo, um painel sobre os juízes que estão com mais processos, eu tenho de onde vieram os processos, de qual estado, aqui são os 3 estados do Sul, quais as turmas, né? Ou seja, tem turma previdenciária, tem turma crime, né? Penal, então eu posso ter uma série de situações aqui que pode ajudar. Aqui eu tenho uma questão para corregedoria aqui, tá? Então, ou seja,
Com isso aqui, eu consigo medir cada uma das varas que eu tenho na quarta região dentre aquelas iguais, dentro daqueles grupos iguais, e ver como é que está a situação ela frente a uma série de situações. Por exemplo, número de processos de tramitação, número de processos distribuídos, conclusos para sentença, ou seja, aquilo que está para o juiz tomar decisão, ou seja, para tudo já foi feito, basta que ele tome todas as análises, está tudo já resolvido, basta que ele tome a decisão dele. Tá? E eu consigo fazer a comparação entre todas elas aqui. Se vocês forem ver aqui, o verdinho significa esta determinada vara, Santana, segunda vara federal de Santana do Livramento. Tá? O verdinho é ela, o azul é a média do grupo dela. Tá? Se ela é uma vara previdenciária, eu estou comparando com todas as outras varas previdenciárias dessa região. E aí a gente vai. Tá? Aqui eu tenho, por exemplo, para os magistrados lá do tribunal, que são desembargadores, e eu posso chegar e dizer aqui, ó, esse determinado desembargador aqui, ele tem 8 votos vistos para ele decidir. Significa que ele pediu, tá, para olhar melhor o processo, ele travou o processo, que talvez já estivesse decidido pelos outros, tá, que já tivesse, e ele travou o processo para ele estudar melhor. Isso é uma questão absolutamente legítima, mas ele não pode usar isso aí como artifício para parar aquele julgamento. Tá? E isso aqui está lembrando para ele e lembrando para todos os outros têm acesso a isso, não é só ele, tá? Que tem 8 processos ali que estão esperando por ele. Este caso aqui também é extremamente complicado. Eu voto divergente. Oi? Deve ter um tempo para... Às vezes sim, às vezes não. Dependendo do juiz não tem tempo. Não tem. Pode ficar 10 anos. Aí a gente tem algumas questões do CNJ, tenta pegar, tenta fazer aquilo, mas a tradicional independência que a gente tem, e a gente vai para a questão da independência e autonomia, tá? Ela é tão grande, ela é histórica, que muitas vezes eles não têm o que fazer, tem apenas que esperar. Tá? Aqui é outro caso, voto divergente. Essa é uma situação pior ainda, porque isso aí já foi decidido, ele perdeu, tá? Ou seja, a maior parte da turma votou contra ele, ou seja, a decisão já está tomada, e ele pede para declarar divergência, para chegar e dizer e fundamentar por que ele era contra aquilo ali. E enquanto isso aí, o processo para e as partes não são satisfeitas. Ele pode usar este caso aqui também como uma forma de travar um processo. A gente vê muito ali o Gilmar Mendes fazendo isso, a gente vê vários ministros fazendo isso aí. Eles, o chamado, senta em cima do processo. Isso aqui são absolutamente todas as questões que tem, tá, em relação ao trabalho dele. Tá? Aqui tem uma outra tela, onde isso aqui é um gabinete real, tá? É de uma desembargadora lá, ela tem 8.479 processos no gabinete dela. Tá? Ela pode decidir, isso aqui é uma forma dela fazer, isso aqui é um sistema de tomada de decisão, isso aqui é um sistema de gestão. Tá? E o que ela pode fazer? O que se pode fazer aqui trabalhar? Ela pode decidir a idade, olha, eu quero pegar processo de 2013 para trás, eu posso pegar processo que a idade da parte, por exemplo, é maior que 75 anos, eu posso pegar processos que a pessoa tenha doença grave, tá? Ou que tenha meta do CNJ, que possa, por exemplo, e posso fazer com que esse número aqui vá encolhendo. Então, isso aqui tem um número grande, que a gente chama cubo, tá? Dentro da tecnologia de Business Intelligence. Tá? E eu vou diminuindo isso a ponto de chegar a um número aqui que se possa dar para uma determinada equipe, para uma pessoa, e fazer com que esse número seja o trabalho daquela pessoa, por exemplo, durante aquela semana. Tá? E eu vou fazendo as diferenças aqui, ó, por assunto, eu posso pegar por UF de origem dos 3 estados e aí vai. Chego num conjunto menor, tá? Chego num conjunto menor e digo, olha, esses aqui são processos que determinada equipe ou parte daquele gabinete vai trabalhar. Tá? A partir do momento que aqui está o número do processo, este número do processo ele é um hiperlink que remete direto ao sistema do tribunal, ao sistema transacional, ao sistema onde a pessoa vai fazer a minuta do juiz. Tá? Então, ou seja, então, são sistemas que a gente pode fazer, que a gente vai fazendo o auxílio todo, a gestão interna e fazer o trabalho que tem para aqueles gabinetes. E com isso eu consigo ir melhorando a chamada produtividade. Mas eu estou, mais uma vez, cercando a decisão. Eu não estou entrando na decisão do juiz. Isso aqui é uma outra coisa interessante, tá, para a gente pontuar, e estou tentando ver o que a gente pode, o que a gente faz aqui. É que isso aqui vem do sistema também de BI, tá?
E isso aqui, o que a gente viu é que a gente identificou. Em Jeff, está ruim, está legível aqui, mas em Jeff e Rio Grande do Sul, a gente registrou um determinado pico de dados. E aí a gente já vai para sair um pouquinho da análise histórica e a gente caminha um pouquinho para a gente ver tendências, a gente fazer análise preditiva. Eu identifiquei, então, esse pico aqui. Tá? Eu tenho que tratar melhor essa informação. Então eu começo a correr esse pico e vejo que esse pico está aqui, tá? E ele é um pico que era em menos de um ano, alguma coisa como 6, 7 meses, ele saiu de 5 mil processos para 36 mil processos. Somente aqui no Rio Grande do Sul. Eu vejo que um pouquinho depois esse pico aconteceu em outro lugar. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu identifico esse pico aqui também. Tá? Então, ou seja, o que eu estou tentando fazer? Eu estou caminhando aqui um pouquinho para a gente chegar em algum lugar. Vejo que esse pico aconteceu no Rio Grande do Sul, vejo que depois ele aconteceu no Paraná, e esse pico não chegou a acontecer em Santa Catarina. Tá, vamos descendo aqui. Vejo que esse pico é em fundo de garantia e vejo que esse pico aqui está em atualização de conta. Então isso aqui certamente é uma resolução, é uma alteração qualquer do INSS. Isso aqui pode ser uma medida provisória, isso aqui pode ser uma nova lei, uma medida qualquer legislativa, e que fez com que um advogado ou os vários identificasse uma série de problemas dentro do país. E diz assim, olha, aqui tem um furo na lei, ele vai lá, monta a banquinha dele na frente da Associação dos Aposentados e começa a fazer. E a gente começa a ter milhares de ações. E eu vejo que essas ações aqui, isso aqui é somente Justiça Federal da 4ª Região. A gente tem que lembrar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também tem a competência delegada para alguns casos. A gente tem que ver que estamos falando de uma parte pequena do Brasil, que a gente tem 25 milhões de habitantes contra os 200 que tem em todo o país. Então, esse número aqui pode ser um número bastante grande, muito grande. Se por acaso eu fizer como que eu posso tratar isso? Tá? Então, eu identifico que isso aqui vai acontecer e eu consegui identificar que ele aconteceu depois em Santa Catarina e que ainda não aconteceu no Paraná. E será que ele já aconteceu no Maranhão? Então, o que eu posso fazer? Eu posso preparar o tribunal, eu posso preparar o STJ, os tribunais, tá? Os tribunais federais, os tribunais de justiça, eu posso preparar o STJ, porque isso aqui são ações que vão ao STJ, e eu posso preparar o Supremo Tribunal para enfrentar esse volume de ações bastante grande. Tá? E quando se faz isso aí, eu posso pensar até numa alteração legislativa que faça com que o Supremo Tribunal possa começar a tratar essa ação antes de chegar lá. Tá? Em vez de em 15 anos a gente ter essa solução, ou seja, a partir do momento que eu começo a ter decisões no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Santa Catarina, seja onde for, eu já tenho as duas partes, eu já tenho a Procuradoria do INSS, eu já tenho o demandante da ação já dizendo o porquê, já dando as suas razões, eu já tenho juízes julgando, sabe, o mérito daquilo e dizendo como é que funciona aquilo ali, e eu já tenho subsídios para que os ministros, por exemplo, do Supremo, as equipes deles comecem a trabalhar essa questão. E quem sabe, muito antes, ou talvez 10 anos antes de chegar no Supremo, eu consiga resolver isso aí. E o que eu fiz? Eu fiz a satisfação da necessidade da sociedade muito antes do que normalmente ele acontecia, com uma simples alteração legal. E uso tecnologia para fazer isso aí. Tá? Então, ou seja, essas questões que a gente tem do gigantismo dentro do Poder Judiciário, ela passa pelas soluções que a gente não consegue dar, pelas soluções que a gente não vê. Aí, deixa eu andar um pouquinho, sozinho não resolve. Aí a gente vê o que acontece dentro do Poder Judiciário. Se eu vejo tudo isso, por que essas coisas não acontecem? Olha que interessante, isso aí são dados de 2014, é o Justiça em Números do CNJ de 2015.